Jacó está fazendo, desde a descoberta do TDM, deu um salto muito grande no magnetismo, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, e ele vem difundindo esse trabalho pelo Brasil inteiro. E hoje a gente está em praticamente, eu digo a gente, já estou me considerando também, a gente aqui está no Joana também, que é uma parceria desse trabalho, de trazer Jacó de Joana, e a gente fez essa ligação com Deus, Amor e Caridade. Está aqui presente o Chico Xavier, o Allan Kardec, a Seara Espírita Allan Kardec de Garanhuns e a Seara Espírita Allan Kardec de Gravatá, que está chegando aí. O pessoal de Maceió, que acho que está chegando ali agora, do André Luiz, que tem diversas casas. Então tem um companheiro aqui da Bahia, Salvador, tem companheiros de Natal, do Rio Grande do Norte, Recife. Então amanhã vai estar bem variado. Maceió, Palmeira dos Índios, Bom Conselho. Vai ser um movimento muito rico esse final de semana, o 4º encontro de magnetizadores espíritas de Pernambuco, e a gente conta com a participação de vocês. Ainda tem vaga, viu gente? Tem vaga ainda, porque a gente vai mudar a estrutura das cadeiras. Então quem quiser fazer a inscrição, eu ainda tenho ingressos, então aproveitem, né? E esse trabalho Quem sabe o que é depressão, ele fica admirado com o resultado. Principalmente eu estou falando nesse ponto que é o mais conhecido, mas tem outros pontos também que o magnetismo já avançando muito. Mas é um trabalho extraordinário, né? Então a gente está aqui com Dona Nicinha. Antes de falar um pouco desse trabalho extraordinário, Dona Nicinha é representante não só do Deus, Amor e Caridade, mas podemos dizer que Dona Nicinha representa todo o movimento espírita dentro de Garanhuns, por sua longa jornada. E eu já esquecendo de registrar aqui a presença de quem está permitindo todo esse evento, que é o Joana de Anjos aqui de Fátima, né? Pelo amor de Deus, perdoe aí a gafe, quase que eu passo direto. E eu vou pedir aqui para a Valdete fazer a prece de início dos nossos trabalhos, e lembrando que Jacó vai encerrar com a prece final, cantando, tocando aqui para a gente. E Valdete, depois que ele cantar, a gente não vai embora, que ela vai dar um recado, viu? Porque um recado é importante também. Então espero vocês amanhã no Joana de Anjos, Rua Castelo Branco, número 115. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, Maria de Nazaré, nossa Mãe Amantíssima, e a equipe espiritual desta casa de oração e trabalho. Nesses instantes, nos apresentamos mais um trabalho nesta cidade, com a vinda do nosso querido irmão Jacó Nélio, que a espiritualidade amiga possa inspirá-lo e que todos nós estejamos abertos a receber os conhecimentos que vamos ter. Pedimos, Senhor, que todos os nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, possamos participar e aprender cada vez mais a respeito dessa doutrina de amor e caridade. Que a paz se faça nesse recinto, hoje e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, da nossa Mãe Maria de Nazaré, nós damos por iniciado a palestra do nosso querido irmão, que aqui está entre nós. Jesus nos abençoe. E Dona Nicinha também está lá fazendo um tratamentozinho, né, de magnetismo. Gente, o trabalho de Jacó é extraordinário. E todo mundo que faz um trabalho extraordinário, para mim, é extraordinário também. Então fiquem vocês com o extraordinário Jacó mesmo. Vamos sentar, que essa luzinha aqui não fica cagando na cara da... Para que o nosso Luciano não fique triste, boa noite. Que bom, viu? Você foi muito mais forte do que eu. a observação, né? Estejamos todos em paz, saibamos levar em nós mesmos as bênçãos que todos recebemos, e levando-as, que nós aprendamos também a distribuí-las. Porque nada que é bom é para ficar guardado, tudo que é bom é para ser usado e, se possível, distribuído. Como nós temos vida e temos qualidade de vida, levemos isso adiante. É o mínimo que a gente pode fazer
em gratidão a quem nos deu a vida. Quando estávamos para vir aqui, aí o Luciano propôs vir aqui nesta noite para abordar um tema, e ele foi muito sucinto. Ele colocou: o seu tema vai ser 160, e não disse mais nada. Eu digo, é uma palestra interessante. Você pode falar sobre qualquer coisa, né? Sobre o numeral 1, o 6, o 0. Você pode falar qualquer coisa. Mas eu perguntei a ele: é 160 o quê? Ou eu tenho que deduzir? Ele disse: não, você já sabe. Pronto. Então vocês vejam como ele confia muito na minha capacidade de dedução. Então o nosso tema hoje é 160. E eu acho que foi por isso que vocês vieram aqui, né? Devem ter ficado curiosos. O que é 160? 161, em abril, foi a quantidade de anos que completou a doutrina espírita, porque ela surgiu no mês de abril de 1857. E em janeiro de 1858, Allan Kardec lançou o primeiro exemplar da Revista Espírita. A Revista Espírita completou 160 anos, portanto, este ano. Só que neste ano de 2018 também completa ano, mas não 160, só 150, o livro A Gênese. E que curioso é isso. Nós temos uma revista que, na visão de quem de fato queira conhecer o Espiritismo, é o marco mais relevante depois de O Livro dos Espíritos. O meio espírita, de uma forma geral, não se deu conta disso. Desde o final do ano passado, a gente escuta falar muito dos 150 anos de A Gênese, mas os 160 anos da Revista Espírita, não, isto ficou meio que perdido. Talvez tenha sido casual, talvez tenha sido proposital. Terá sido casual quando parece que nós apreciamos com mais ênfase números que nós chamamos de cheio. 150 é um número muito mais forte do que 160. E você pergunta por quê, ninguém sabe explicar. Tem até algumas teorias, mas no fundo, quando a gente busca a essência, ninguém sabe por quê que 10 é mais importante do que 11, do que 9. Por que 10 é mais importante? Ah, porque 10 é 10, então são explicações convincentes. Então, 150 é mais importante do que 160, por quê? Porque é 150, pronto. Então, está liquidada a fatura. Então, pode ser que tenha sido casual, se preocupou muito em falar de A Gênese, e não se percebeu que havia também um número muito significativo com a Revista Espírita, 160. Mas por que eu estou falando de Revista Espírita, quando eu poderia muito bem ter optado falar dos 150 anos de A Gênese, que inclusive as pessoas que têm o hábito de assistir palestras ou de ver, acompanhar em algum tipo de mídia eletrônica como é que andam os comentários, os seminários, os congressos ao longo de 2018, praticamente todos falam dos 150 anos de A Gênese. Mas eu preferi me referir à Revista Espírita. Por quê? Porque a Revista Espírita, ela se propôs a fazer uma coisa que todo espírita deveria ter o cuidado de observar. Allan Kardec, ele tomou várias colocações para poder nos trazer a Revista Espírita. Porque nós vivíamos numa escuridão muito grande, apesar de já ter saído o Livro dos Espíritos. E era uma escuridão que parecia não fazer sentido. Porque ainda hoje, quando nós pegamos algumas pessoas que se dedicam a ler o Livro dos Espíritos, na primeira leitura a gente diz: nossa, isso aqui é muito interessante. Ah, essa pergunta daqui, legal. Mas quando a gente começa a ler com foco, a gente começa a ter uma percepção de que a gente não está percebendo o que ali está sendo dito. E eu falo isso de uma certa ênfase, porque como eu já faço estudos e palestras há muito tempo, e eu nunca me afastei muito da literatura básica, pelo menos com o princípio das minhas palestras, muitas vezes eu faço alguma palestra sobre algum comentário de uma questão do Livro dos Espíritos,
E algumas pessoas depois vêm a mim e dizem assim, nossa, eu não sabia que essa questão estava no livro dos Espíritos. E eu já li o livro dos Espíritos tantas vezes. Tem gente que já leu o livro dos Espíritos 5, 10 vezes, e quando a gente começa a comentar um assunto que está ali, as pessoas parecem que se tomam de espanto. Eu vou dar uma questão aqui que é muito comum as pessoas se espantarem com ela. A questão 638. A questão 638 fala de um assunto que diz respeito à vida de todo mundo, que se chama o relacionamento interpessoal. Allan Kardec fez questionamentos acerca disso, principalmente querendo entender por que às vezes nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos. E ele não só queria entender o assunto, mas queria saber também qual era a matriz disso. Para quê? Para depois encontrar uma solução. Então, muitas vezes, quando a gente se debruça sobre este assunto, sobre qualquer ótica psicológica, filosófica, religiosa, da ética, a gente tem vários caminhos para justificar ou dificultar o entendimento das nossas dificuldades de relacionamento. E os Espíritos responderam para Kardec, nesta bendita questão, algo que tem passado despercebido de praticamente todo mundo. Quando eu falo todo mundo, espírita. Os Espíritos dizem que o piloto da ciência que trata dos relacionamentos, o piloto desta ciência é o magnetismo. E eles completam, que um dia conhecereis melhor. Se nós pegarmos esta resposta, e a gente vai ficar pensando, mas espera aí, por que então que alguém tem dificuldade de se relacionar com o outro? E isto é um problema magnético. Magnético como? Observe, essas são as primeiras perguntas que qualquer pessoa se faria. Como é que a questão magnética pode interferir no meu relacionamento? Como é que isto é uma ciência que um dia a gente vai conhecer melhor? Então ela não está bem conhecida. Por que ela não está bem conhecida? E se a gente entra agora dentro de uma casa espírita, não uma casa paredes, mas uma casa estrutura onde a gente procura entender aquilo que nós estamos buscando, a gente entra e pergunta assim, bom, se você é uma casa espírita, se você trata da obra a partir de Allan Kardec, e ele diz que tem uma ciência que vai tratar do relacionamento humano, mas que um dia a gente vai conhecer melhor, o que é que esta casa está fazendo para que a gente conheça melhor essa ciência e, consequentemente, melhoremos os nossos relacionamentos. Aí a gente se dá conta de que parece que não se leu a pergunta, se leu, não se entendeu, que se tentou entender, quis ter essas respostas, e nenhuma dessas respostas surgiu. Aí o que é que fica? Fica uma pergunta que Allan Kardec fez e uma resposta que os Espíritos deram. E, ponto final, vamos para outra. Mas esperem, nós não estamos falando de um problema, de algo que a gente não possa resolver. Eu não estou falando da hipótese, porque quando eu olho para o céu, se a estrela não brilha, não é estrela, é planeta. Ah, mas eu queria que brilhasse. Por que eu olho aquela que aparece ali perto da Lua, ela não brilha, ela não pisca, ela fica fixa. Mas por que ela não brilha? Aí a gente vai na aula, o professor disse, é porque aquela é um planeta. Ela não está piscando porque ela está refletindo a luz do astro. Ah, mas eu vou rezar para Deus para ela piscar também. Sim, você pode rezar o quanto você quiser. Ela não vai piscar, porque ela não vai mudar o seu estado. Então, quando meu professor diz, aquela que você está vendo, aquela dali é Vênus. Aquilo não é uma estrela, aquilo é Vênus. Você diz, professor, quer dizer que eu não tenho outra chance? Não, é Vênus. Eu não posso mais fazer nada. Mas na hora que eu tenho uma dificuldade com qualquer pessoa, seja um colega, seja um parente, seja quem for, e aí alguém me diz, olha, o que está por trás disso é uma ciência que um dia você vai ter que conhecer melhor, porque no contexto sobra essa injunção. Você vai ter que conhecer melhor, de um jeito ou de outro. Aí quando a gente chega na casa espírita, eu tenho um problema muito sério com você. O que será? Não, isso é coisa de outra vida. Pronto. Sim, quer dizer que é de outra vida. Então aquela resposta está errada. Ou
essa resposta aqui está incompleta. Quer dizer que o meu problema com você é um problema de outra vida. Vamos entrar no mundo prático, objetivo. Vamos imaginar que sim, o meu problema de relacionamento com você é um problema de outra vida. Vamos que a gente tenha uma informação precisa e que isso é verdade. Aí você diz, ótimo, agora eu já sei porque eu não gosto de você. Sim, e a partir daí o que acontece? Você muda? Não. Você saber que você tem dor de cabeça todo dia, porque você tem uma contração numa vértebra, muda. Se você não fizer mais nada, não muda de jeito nenhum, você vai continuar com a dor de cabeça, porque a compressão vai continuar do mesmo jeito. Só adiantaria se eu soubesse, a minha dor de cabeça vem de uma compressão, e para resolver isso não adianta eu ficar tomando analgésico, eu vou ter de buscar alguém para descomprimir minha coluna, seja por que método for, cirúrgico, de tração, de fisioterapia, o que seja, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque senão não adiantou de nada eu saber que a minha dor é por conta de uma compressão, se eu não resolver a compressão. Então no meio espírita, hoje a gente vive esse momento engraçado, a gente tem uma luz que diz, olha, os nossos problemas de relacionamento têm uma raiz, e essa raiz você resolve no dia que você entender melhor uma lei chamada magnetismo. Que legal! Muito bem, onde é que está isso? Ah, ninguém sabe. Mas como ninguém sabe? Não, saber sabe. Sim, e onde é que está? Bom, saber onde está, ninguém sabe quem é, mas que tem, tem. Sim, mas eu não quero uma teoria que está trancada num cofre e que não é funcional na minha vida. Me interessa, sim, eu saber o que é que isso pode funcionar para resolver o meu problema de relacionamento. Porque quando a gente fala de um mau relacionamento entre duas pessoas que se encontram raramente, isso não chega a ser um problema. Você chegou num ambiente, tem uma pessoa que você não gosta, ah não, eu vou embora, eu volto outro dia. Resolveu. Você não resolveu o problema do relacionamento, mas você resolveu o problema do mal-estar. Mas e quando é, por exemplo, um marido e mulher? Que quando um chega em casa, o outro diz, ai meu Deus, bem se vê que ela não está dizendo que o marido é um Deus. Ela está pedindo paciência a Deus pela chegada do capeta. Mais ou menos assim. Quando ele também tem um problema, ele vai para casa e diz, não, mas não tem mais alguma coisa para eu fazer? Não, não, aqui já encerrou tudo. Ah, tá bom, então agora eu tenho que ir para casa, é o jeito. Como que é o jeito? Você está indo para casa para ficar ao lado da pessoa que você escolheu para ficar ao lado dela. Por que é que pode haver uma rejeição dessa? Então não dá para você chegar e dizer, ah, não está certo, então eu vou embora. Não se resolve assim. Então você vai ter que encarar o problema. E quando esse problema chega ao raio de um não viver sem o outro, mas um não consegue viver junto do outro. Esse é um típico problema desse relacionamento que essa lei pode resolver. Quer dizer que eu me aproximo de você, eu não consigo viver muito com você. Eu fico irritado, eu fico bravo, eu não gosto, eu não durmo direito, eu saio. Quando eu viajo, que eu estou ali, agora aqui eu estou bem. Nossa, que coisa maravilhosa. Não, mas a tua cama lá é muito melhor, sim, mas eu prefiro essa aqui. Ruim. Tem alguma coisa errada. Se eu disser, voltando, que isso é um problema reencarnatório, vai resolver a questão? Não vai. Mas vamos ficar com a hipótese da reencarnação para a gente não aumentar muito o quadro. Eu reencarnei e você também. A gente reencarnou para quê? Para sofrer. Será que foi para isso mesmo que a gente reencarnou? Será que haveria lógica em um ser chamado Criador nos criar para colocar em situações de pleno constrangimento? A não ser que esse constrangimento tenha uma finalidade, a finalidade do aprendizado, da superação. Mas se a cada vez que eu estou perto piora, e a cada vez que eu quero entender eu me aborreço, qual é o mérito que eu vou ter nessa vida? A gente conhece, eu acredito que todo mundo deve pelo menos imaginar, pessoas
que viveram casadas 30, 40, 50, até mais anos. Aí quando você pergunta quantos anos você tem de casado, olha, já aguentei 50. Aqui para nós é aguentar muita coisa. Porque ninguém aguenta 50 anos ao lado do outro sem que os dois tenham sofrido muito e relativamente de forma desnecessária. Porque o sofrimento, quando ele é inevitável, aí não tem jeito. Você estava carregando uma sacola muito grande, não deu para ver que tinha uma pedra e você deu uma topada. Isso é involuntário, é casual, tudo bem, mas você está convivendo com uma pessoa o tempo todo e tendo problema, tendo dificuldades. Você apenas vai ficar satisfeito que é por conta de uma compressão na coluna ou por conta de uma reencarnação e não vai fazer nada? Vou ficar mais um pouquinho nessa questão. Uma ciência que um dia compreendereis melhor, é o piloto disso tudo. Se chama magnetismo. Mas a gente ouve falar tanto de magnetismo para curar doenças. Se for isto, significa dizer que o magnetismo também afeta outras áreas. Mas na hora que eu rejeito o magnetismo, implicitamente, mesmo que eu não queira, eu estou rejeitando as outras áreas também. Então não existe magnetismo para resolver o meu problema. E aí fica na cabeça de muita gente, quando se toca neste assunto, a pergunta, depois de provocado, porque até que ela seja provocada, a gente lê no livro dos Espíritos e nem se lembra que tem essa questão. Mas na hora que alguém provocou, disse, não, espera aí, já que você está falando isso, como é que o magnetismo funciona? Se eu chegar e der uma resposta aqui educada, mas que também não vai dar a solução que você quer, você vai dizer, você trocou coisa nenhuma por nada. A primeira hipótese é reencarnação. Aí eu vou dar a segunda hipótese. Estude o magnetismo. A pessoa, mas eu vou estudar como? Pois é uma pergunta curiosa. Como? Onde? De que maneira eu vou estudar magnetismo? Uma casa muito boa para se estudar magnetismo era a casa espírita. E na casa espírita a gente não estuda magnetismo. Quando muito, a gente faz uso do magnetismo. E muitas vezes, posso até exagerar, mas na grande maioria das vezes, usamos na sua forma mais restrita possível. E aí parece que a gente ficou órfão. Parece que essa luz, parece que todas as emanações que vêm dela, que no caso vieram da doutrina espírita, e que aqui eu estou consignando aos 160 anos da revista espírita, parece que nada disso valeu. E por que parece que nada disso valeu? Porque a gente não faz uso. Mas fica a pergunta, sim, mas e o meu problema, como é que eu resolvo? Alguém aqui já viu, eu sei que nem todo mundo assiste novela, mas alguém aqui já viu novela na Globo, algum dia. E vocês já perceberam que quando está no ponto melhor, fica para o próximo capítulo. Então vamos deixar esse assunto por enquanto em suspenso. Vamos para cá. Porque é mais ou menos assim que a gente precisa funcionar. Eu falei aqui de que a gente precisaria estudar magnetismo e eu coloquei uma única questão do Livro dos Espíritos, são 938. Muito bem. Na revista espírita, Allan Kardec dá o nome de Revista de Jornal de Estudos Psicológicos. Porque já é uma coisa estranha. Por que é estranho? Porque nós, os espíritas, não nos damos conta de que aquilo para Allan Kardec já tinha uma visão bem diferente do que ele tinha proposto no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é uma filosofia que tem os seus aprofundamentos, os seus avanços científicos que vão resultar num aspecto moral. O que é que a gente fez? Trocou moral por religião, esquecemos os dois primeiros e perdemos o composto trino. Quando Allan Kardec escreve Revista Espírita e chama, porque no Livro dos Espíritos, ele dá um outro subtítulo, chamando de
tratado de espiritualismo filosófico. É o contexto do Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita, ele vem agora com Jornal de Estudos Psicológicos. Ou seja, você com filosofia e psicologia, você vai tirar daí muitas essências. E aí o que é que nós fizemos? Deixamos de lado. Se a gente fosse pegar aqui 12 anos de Revista Espírita e fosse sair pontilhando vários artigos, a gente ia ficar aqui meio perdido na noite. Então o que é que eu fiz? Eu digo, eu vou pegar o menos de material possível, só para nós vermos como a gente perde referência rápido. Então, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. A gente faz estudos psicológicos numa casa espírita? Eu não vejo isso. Eu vejo algumas casas espíritas que convidam alguns psicólogos que são espíritas para ajudarem em alguns trabalhos, às vezes em algum atendimento, às vezes em alguns apoios, mas via de regra, a gente é um tanto quanto refratário a este quesito. Psicologia. Eu não conheço nenhum centro espírita que tenha uma assistência psicológica espírita para os espíritas.